Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 12. A impiedade decorrente dos falsos ensinos. A paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Bíblica Dominical da Sala de Jovens. Chegamos à 12ª lição, a penúltima lição do nosso trimestre, que tem por título A impiedade decorrente dos falsos ensinos. Nós temos estudado sobre a contundência com que Pedro se dirige aos falsos mestres da sua época e falando sobre as heresias e as falsas doutrinas que eles estavam disseminando dentro da comunidade cristã. Agora, ainda no capítulo 2, a partir do versículo 9, Pedro ele prossegue destacando alguns aspectos que eram produzidos por esses impostores da fé. Mas é certo que, além de Pedro enfatizar aqui esses falsários da fé, nós vamos perceber ao longo dessa lição que esses falsos ensinamentos, essas distorções da verdade de Deus, elas também dizem respeito ao homem ímpio, àquele que não aceita a verdade de Deus. Porque, independentemente de ser uma falsa religião, um falso ensinamento, uma pessoa que vive em uma vida de falsidade, fora do padrão daquilo que Deus estabeleceu, ele pode também ter essa conduta ímpia, essa conduta impiedosa. É basicamente isso que Pedro ele vai destacar aqui ao falar sobre a impiedade. E nesse ponto, ou nessa lição, ela possui 3 objetivos que poderão ser trabalhados com os seus alunos. O primeiro objetivo é explicar sobre o ímpio as suas depravações. O segundo é conhecer os comportamentos decorrentes dos falsos ensinos. E terceiro, conscientizar sobre o perigo da apostasia. Aqui o tópico primeiro que eu vou destacar nessa videoaula, e vale lembrar que essas videoaulas elas não abordam todo o conteúdo da lição, mas os principais aspectos, aqueles que é importante ter um foco mais especial. Nesse primeiro tópico que fala sobre os ímpios e as suas depravações, eu destaco aqui para vocês os pontos que caracterizam as impiedades dessas pessoas que estão longe da vontade de Deus. Primeiro, que é que eles andam em concupiscência, ou seja, primeiramente essas pessoas elas são caracterizadas pelo domínio que elas têm dos seus desejos carnais. Isso se aplica aos falsos mestres, que eles disseminavam isso com muita contundência naquele contexto, mas o homem sem Deus, o homem ímpio, ele é dominado pela sua concupiscência, ou seja, o desejo carnal, aquilo que diz respeito ao homem caído, ao desejo da carne. E vemos isso quando Pedro ele escreve da seguinte maneira, no versículo 10.
mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Eles são atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. O verdadeiro ensinamento da parte de Deus vai destacar que, de fato, o homem natural, ele tem uma tendência a fazer aquilo que a carne almeja, a intenção da carne. E quando a Bíblia fala de carne, ela não está falando de corpo. A Bíblia, quando fala de carne, está falando da natureza caída do homem, que está longe da vontade de Deus. E o homem ímpio, ele vive segundo as suas próprias concupiscências. E é interessante nós percebemos que há uma distância muito grande entre aquilo que o ensino verdadeiro apregou e que o falso ensino apregoa. Enquanto o ensino verdadeiro diz para o homem não ser dominado pela sua carne, o falso ensinamento que produz uma vida de impiedade diz para o homem atender os seus próprios desejos, o que é uma grande tragédia. Nós temos, inclusive, alguns segmentos, algumas religiões que não se preocupam com a conduta íntegra de moralidade do ser humano. Obviamente que isso é uma grande distorção em relação ao plano de Deus para o ser humano. Aqui eu destaco bem na lição, no item 1 do primeiro tópico, Pedro deixa transparecer que não se trata de uma falha moral isolada, mas uma prática contínua e deliberada. Nessa condição, a pessoa se entrega a uma vida sexual desregrada, apresentando o seu corpo como um instrumento de iniquidade. Isto é realmente uma vida de dissolução, uma vida entregue aos prazeres fora do plano de Deus. Segunda característica dessa impiedade decorrente dos falsos ensinamentos é exatamente o menosprezo às autoridades, porque Pedro ele disse aqui claramente que eles desprezam as dominações. Essa afirmação aqui da parte de Pedro pode ter vários significados. No primeiro momento nós vamos entender aqui que pode ser uma rejeição a qualquer autoridade que fora constituída por Deus, como as autoridades governamentais, familiares e principalmente as autoridades eclesiásticas. Os falsos ensinamentos, contrariamente àquilo que o verdadeiro ensino nos manda fazer, que é obedecer às autoridades, os falsos ensinamentos, eles estabelecem ou propõem uma postura de rebeldia e de desobediência às autoridades constituídas. As revoluções, as insubordinações resultam exatamente dessa distorção da autoridade que fora confiada a alguém. A impiedade, os falsos ensinamentos começam exatamente nesse nível. E o terceiro ponto, terceiro aspecto que caracteriza o homem ímpio é exatamente o fato de serem atrevidos e serem difamadores. Aqui nós observamos isso quando diz que eles são atrevidos, obstinados e não receiam blasfemar das autoridades. Aqui essa passagem ela pode dizer respeito às autoridades espirituais, até do mundo espiritual que fora criado por Deus, mas também nós vamos observar aqui que o homem que é dominado pelo pecado, que vive do pecado, ele é prepotente, ele é orgulhoso e acredita inclusive que é melhor do que as outras pessoas e que pode difamar, desfazer daqueles que se encontram em outra posição. Observe aqui como essas características elas confrontam diretamente, se opõem diretamente às características de virtude, de valorização do outro, de respeito às autoridades que se encontram na fé cristã. E de uma maneira
geral, essa vida de impiedade, esses falsos ensinamentos vão gerar, como eu aponto aqui no segundo tópico, comportamentos que são decorrentes desses falsos ensinamentos. O primeiro deles é exatamente uma irracionalidade animal, porque Pedro vai dizer que eles, como animais irracionais, eles se corrompem, o que é um grande indicativo da vida pela própria natureza daqueles que se encontram nessa situação. A fé cristã, nós acreditamos de maneira muito convicta, é claro, à luz das Escrituras, que o ser humano foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, nós temos valores, nós temos princípios morais, nós temos uma alma, nós temos um espírito que foi criado por Deus e colocado dentro do nosso ser. Agora, uma outra vertente da existência do homem vai partir de uma perspectiva de uma evolução, que o homem, na verdade, ele tem como um ancestral comum, como um ascendente comum, exatamente um animal, o que é incompatível com a fé cristã. Mas se nós observarmos bem, aquelas pessoas que vivem segundo seus próprios prazeres estão vivendo de acordo com os princípios de vida que elas acreditam. A fé cristã não acredita nesse tipo de afirmação. Uma outra característica que é importante trabalhar com seus alunos e que está aqui é que eles também, esses homens ímpios, esses que acreditam nesses falsos ensinamentos, eles acabam caindo no hedonismo. E o que é o hedonismo? O hedonismo nada mais é do que essa vida em busca do prazer pelo próprio prazer. Pedro, ele chega a dizer aqui no versículo 13, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, ou seja, eles viviam somente do prazer. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Que quando Pedro diz que eles têm prazer nos deleites cotidianos, aqui fica evidente, portanto, essa vida que é de entrega absoluta ao prazer pelo prazer. Que isso, de fato, é o que caracteriza o hedonismo. Muitas pessoas, e é comum, eu já tive a oportunidade de ouvir indagações dessa natureza, principalmente entre os jovens, para perguntar da seguinte maneira: mas Deus não criou, não dotou o homem com certos instintos, inclusive com instintos de prazer? É fato que Deus o fez. O homem é dotado de certos instintos. E um desses instintos diz respeito exatamente ao instinto da procriação, e que por meio dele o homem sente prazer. O grande fator distintivo daí é que, embora o homem seja dotado de instintos e tenha condições de obter prazer, o homem não vive somente disso. Deus dotou o homem com essa capacidade, mas além disso dotou o homem com um limite, com um senso moral do que é o certo e daquilo que é errado. E aqui está a grande diferença que existe entre um homem e um animal. Enquanto o animal ele vive pelos seus instintos e dos seus instintos sem nenhum freio moral, o ser humano, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, ele tem instintos. Só que ele não vive, não pode ser dominado por esses instintos. O que deve conduzir, o que deve dar o direcionamento e também o limite da conduta desse homem é exatamente o limite moral que fora estabelecido por Deus. Infelizmente, os falsos ensinamentos acabam apregoando essa ideia de hedonismo, do prazer pelo prazer, e a busca pelo prazer, seja da sexualidade, seja através de uso de drogas, seja através de uso de outras pessoas. O cristianismo rejeita isso de maneira contundente. Aliás, aqui nós fazemos uma comparação da primeira carta de Pedro com a segunda carta. Enquanto os falsos ensinamentos e os falsos religiosos, que são ímpios na verdade, têm uma vida de busca ao prazer, o verdadeiro cristão, ele entende a importância do sofrimento na sua vida. Olha aqui a forma como nós podemos
ver a distância que há entre o falso ensinamento e o verdadeiro ensinamento. Portanto, é uma lição muito oportuna que nós temos para trabalhar com os nossos alunos, com os nossos jovens, que vivem em um contexto de uma sociedade saturada por falsas filosofias, pensamentos vãos e ideias que às vezes tentam se infiltrar dentro do pensamento cristão e que tem toda essa roupagem, essa característica de novidade e muitas vezes defendendo um tipo de hedonismo. A fé cristã, volto a enfatizar, contraria tudo isso. Portanto, eu espero que você tenha uma aula proveitosa, uma aula que sirva para esclarecer esses temas aos seus alunos. Lembre-se de preparar para suas aulas através dessa videoaula, mas também de leituras, de comentários bíblicos e também do livro de apoio. Que você tenha uma aula elucidativa, esclarecedora e que os seus alunos eles possam ser edificados com esse conteúdo. CPAD, a editora da Escola Dominical.